para achar que alguém está 100% garantido e protegido, que os bons espíritos vão proteger sempre. Não, não é assim. Há uma lei de justiça no universo. Se a pessoa, se a pessoa tem defeitos, ela está apta a errar e a ser enganada. E a lei de justiça diz que para ela parar de ser enganada, de errar, ela tem que desenvolver as virtudes e os conhecimentos para isso, para não ser mais enganada. Ela tem que adquirir a força moral. Porque se só os espíritos bons os protegessem, isso não seria nem educativo, né? Quanto menos justo. Então que a gente abra os olhos para isso. Vamos continuar. Agora nós vamos analisar a terceira pergunta desse riquíssimo item 254 do Livro dos Médiuns. Pergunta Kardec, abre aspas. A obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade da sua parte? Respondem os espíritos. Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Em remover o obstáculo que está nele, é o a que deve aplicar-se. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta que um doente diga a seu médico, dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Então vejo que aqui Kardec aprofunda ainda mais a questão para que a gente tenha clareza da racionalidade do que eles estão ensinando aqui. Não é que se o médium sofreu uma obsessão, foi enganado, que ele é indigno, que ele é uma pessoa que não vale nada, que ele é altamente imoral. Não, não. Não mancha a história do médium ele ter sido enganado. As virtudes que ele apresentava continuam tendo seu mérito. O problema é que elas não bastaram para impedir que ele fosse enganado. E ninguém o ajudou na época, porque as pessoas também eram ignorantes e fascinadas. E alimentavam isso. Então, ele, como diz o Espírito, não disse indignidade, é um obstáculo. Que cabe ao Espírito remover, o médium, remover esse obstáculo. Não basta simplesmente, como ele diz ali, não basta súplica e prece. Olha que coisa interessante, como o Espiritismo é uma ciência, o Espiritismo não é ingênuo, não é irracional. E ele dá uma belíssima metáfora para deixar claro para a gente como é que funciona o processo. Não basta que um doente diga ao médico, né, dê-me saúde, quero passar bem. Que é o exemplo da prece, né? A gente simplesmente pede ajuda, chama os bons espíritos, mas espera aí, como ele diz ali, o médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Não vai adiantar eu fazer certas coisas, mas eu não fazer tudo o que é necessário para me livrar dos obsessores, dos fascinadores. Esse é o nosso equívoco. A gente acha que uma coisa supre a outra, e não é assim. Eu posso ter várias virtudes, mas aqueles defeitos que eu tenho, eles não vão anular as virtudes. Mas os meus defeitos naquela área, eu vou sofrer as consequências dos defeitos. É a mesma coisa com o médium. Ele tinha muitas virtudes, mas os defeitos que ele tinha fizeram que ele fosse enganado pelos espíritos mentirosos. Mesmo ele tendo toda a sua religiosidade, o seu sentimento no bem, porque ele não fez o que era preciso para afastar esses espíritos. E ninguém o ajudou, que é também mais grave ainda, porque as pessoas... Por que as pessoas não ajudaram? Porque as pessoas achavam que aquilo era maravilhoso, correto? Como elas também não estudavam Kardec, elas não sabiam que aquilo era uma aberração. As pessoas deviam ter ajudado o médium a se livrar do Emmanuel e do André Luiz, que são espíritos inimigos do espiritismo, altamente perigosos e fascinadores. Então, o espírito acabou sendo submisso, e eu já disse muitas vezes, escravo desses espíritos, sofreu horrores por causa disso. Ninguém ajudou, pelo contrário, estimulou. Então, é o exemplo que ele dá aqui. Mesmo o médium sendo bom e orando e fazendo súplicas, não adiantou. Porque não adianta, eu preciso de mais coisas. Eu preciso desenvolver todas as virtudes para escapar dos espíritos maus. Em definitivo, né? Então vejam o bom senso, a lógica, a justeza da teoria espírita. Como a gente tem que jogar fora o critério da autoridade,
Ah, é só porque é o fulano, então é bom, é verdadeiro sempre. Não, a gente tem que ver, a gente aprendeu aqui. Como ninguém é perfeito, a gente não pode abdicar da razão, da análise, da crítica. Que é o que fizeram com o Chico e o que o próprio Chico fez, se submetendo a tudo que o Emmanuel queria. Né? E por fim, vamos analisar a sétima questão. Vejo que a gente pulou, porque realmente é só o que tem a ver com o projeto. Pergunta Kardec, abre aspas, que se deve pensar dos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o meio de preveni-lo seria proibir as comunicações escritas. Respondem os espíritos. Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir que manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprimir os espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. Esses tais se assemelham às crianças que tapam os olhos e ficam crentes de que ninguém as vê. Fora loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem abusar dela. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Então vejam, a gente encerra essa parte sobre a obsessão com uma belíssima questão sobre aqueles que pensam, bom, você colocou todos os problemas aí da obsessão, então é melhor eu não praticar a mediunidade. Porque, veja, você colocou todos os riscos de uma obsessão, de ser enganado, mesmo eu tendo mérito, eu posso ser enganado, então é melhor eu não praticar. Isso é uma tolice, e os espíritos vão dizer que é uma loucura. Porque o que causa isso, a gente já tratou disso e a questão está concluindo. O que causa a obsessão não é a prática. Porque mesmo se eu não praticar, os espíritos vão, como diz a resposta, vão se manifestar espontaneamente, mesmo que eu não os chame, e eu não tenho como impedir que eles me influenciem. Ah, não, eu não vou na casa espírita, eu não vou praticar a mediunidade. Os espíritos vão estar em todos os lugares, eles vão acompanhar você, eles vão estar na sua casa, eles vão lhe influenciar e vão causar obsessão do mesmo jeito. Porque não é a obsessão, como a gente já viu, que causa não é a mediunidade que causa a obsessão. Então é um erro a gente pensar que porque existe a obsessão, então a gente não vai praticar a evocação e a mediunidade. Veja, a questão está deixando claro. E ele dá um exemplo muito bom, ele diz que isso se assemelha a crianças, né? Que tapam os olhos e acham que ninguém está vendo elas. Olhem o termo que os espíritos usam. Fora loucura querer suprimir. Os espíritos estão dizendo que querer deixar de evocar os espíritos é loucura. Vejam que não é o Michel que está falando. Ir contra a evocação, olha o que os espíritos estão dizendo, é uma loucura. Olha o termo forte que eles usam. Mas por quê? Ele explica por quê. Querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens só porque imprudentes podem abusar dela. Por isso que é uma loucura, porque não faz o menor sentido, é irracional e é se prejudicar ainda mais. Não praticar a evocação é se prejudicar ainda mais, não é fugir da obsessão, é isso que a gente precisa acordar. Por isso que é uma loucura, um absurdo que o Emmanuel faz, que o André Luiz faz, quando eles são contra a evocação e qualquer um que seja contra. Porque não é a evocação que causa a obsessão, e pelo contrário, é a prática da evocação, da mediunidade, que vai fazer com que a gente se livre da obsessão. Por isso que quando a gente vê pessoas e espíritos sendo contra, é ignorância ou má intenção, porque eles querem manter a gente presos, eles querem manter a gente na obsessão, eles não querem ser descobertos. Olha o que diz a frase, o meio de se lhe prevenir os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo. Então a gente tem que estimular as pessoas a conhecer e praticar a evocação. Não dizer para elas não praticarem porque tem perigo. O perigo é não praticar. É loucura, grave para sempre esse termo dos espíritos. A gente tem que praticar a mediunidade para descobrir os espíritos que nos rodeiam e afastar os maus e afastar as obsessões. A gente tem que criticar, tem que analisar, tem que usar razão, tem que usar Kardec, tem que submeter outras pessoas para a gente fugir. Os espíritos que são contra analisar, criticar, questionar e praticar a mediunidade são mentirosos.